Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou o Dr. Flávio Jambo, sou médico, pós-graduado em geriatria e medicina intensiva. E aqui nesse canal você vai aprender a dominar o cuidado da pessoa idosa com dependência do absoluto zero. No tema de hoje, nós vamos falar sobre a incontinência urinária no idoso. É um tema de bastante importância na geriatria, na população idosa. De tão importante esse tema que faz parte dos 7 gigantes da geriatria, das 7 síndromes geriátricas principais que a gente conhece, né? Juntamente com imobilidade, que é um outro I, com insuficiência familiar, uh, instabilidade postural ou risco de queda, imobilidade e atrogenia, né? Que é o uso concomitante de várias medicações. A incontinência urinária é responsável por diversas patologias, tendo como causa, como consequência, várias doenças, como algumas dermatites, principalmente dermatites de fraldas, algumas candidíase, que são algumas infecções fúngicas causadas pela persistência de umidade no local, aumenta o risco de infecção urinária também, né, além de outras doenças que concomitante pode advir aí da incontinência urinária, que é o quadro de depressão, né, o idoso tende a se isolar, tende a não ter mais uma vida social, o idoso tende a ter um afastamento das pessoas até pela estigmatização aí da incontinência, do odor, né, o idoso tem medo de sair de casa, com medo de perder a urina, de ter alguma incontinência fora de casa, onde não tiver um banheiro próximo. Então, são várias outras doenças que estão associadas, né, a essa sintomatologia, né, a esse quadro de incontinência. Além de que a incontinência urinária é um grande responsável pela sobrecarga do cuidador, né? O cuidador que cuida de um paciente, de um idoso com incontinência urinária, né, ele tem uma sobrecarga, um estresse de trabalho tanto físico quanto psicológico muito grande. A carga de trabalho entre trocas, entre movimentações, o paciente que às vezes é acamado, é muito maior quando o paciente tem incontinência urinária. A incontinência urinária é resultado de diversos fatores, tanto fatores inerentes aí ao processo de envelhecimento, né, como a alteração de toda a musculatura pélvica, a alteração da musculatura da bexiga, a alteração da localização da anatomia da uretra, que é o canalzinho do xixi, né, o canalzinho da urina que vai da bexiga até o meio externo, até mesmo relação com vários medicamentos e várias comorbidades que são comuns no idoso, né, como diabetes, uma sequela de algum AVC, de algum derrame, algum quadro neurológico que pode aumentar a probabilidade aí de se ter alguma alteração na via nervosa responsável pela incontinência. Qual é a definição de um número, né, de micções, o número de idas ao banheiro, de vezes que a pessoa urina no dia? Né, até 8 vezes por dia a pessoa ir ao banheiro, urinar, né, é considerado um número normal. Acima de 8 vezes, ou mais de 2 vezes a pessoa levantar à noite ou acordar para urinar, já é considerado uma alteração. Então já foge aí da normalidade. Essa situação do paciente acordar à noite para urinar, a gente chama de noctúria. Essa noctúria tem diversas causas, tem diversas patologias associadas, né, uso de medicamentos, mas algumas vezes pode fazer parte do envelhecimento mesmo, da senescência, né, por algumas alterações de hormônios, né, algumas alterações da concentração de um hormônio que é o hormônio antidiurético. Existe essa alteração no idoso que pode propiciar com que ele tenha maior produção de urina, né, pelos rins, maior distensão da bexiga e maior vontade de urinar e ter que acordar, né, para urinar à noite. Né. Isso, quando associada a essa noctúria, esse aumento da frequência urinária à noite, quando é associado a uma incontinência, aumenta absurdamente o risco de queda. Né. O paciente pode
acabou de acordar com sono, né, às vezes o quarto escuro, com algum objeto no caminho, né, a chance desse idoso, na velocidade de ir ao banheiro para não urinar na roupa, não urinar na cama, cair é muito grande. Então o risco de queda é muito alto. É muito comum até o idoso ter uma queda nessa situação. À noite, quando vai levantar para urinar e acaba com uma incontinência, com medo de urinar na roupa, caindo, né, no trajeto, pela velocidade, né, ou até mesmo escorregando na própria urina. Isso é muito frequente. Qual é o mecanismo da micção, o mecanismo do paciente, da pessoa, quando vai urinar? É uma série de vias neuronais, de vias nervosas, de vias musculares, né, que agem, né, em todo esse ato da micção. Né? Algumas vias vão até o cérebro, que desperta o desejo da pessoa urinar, outras vias descem já com o estímulo à contração, às vezes involuntária, né, uma contração algumas vezes voluntária, ou seja, a pessoa tendo já essa capacidade de fazer essa contração da parede abdominal, aumentando a pressão dentro da barriga, né, mas é basicamente composta de um relaxamento da base da bexiga, né, então a bexiga, onde tem o esfíncter, a musculatura do esfíncter relaxa, e a parte de cima, né, o corpo da bexiga se contrai. Então tem que ser essa associação dessa parte relaxar, parte de baixo relaxar e a de cima comprimir. Isso, o início dessa atividade deve ser voluntária, né, deve ser o paciente é que deve determinar quando vai ocorrer esse mecanismo. Isso é a via natural que a gente chama. Então, se tiver alguma alteração em qualquer região dessa via, uma via muito complexa que passa por diversas regiões no cérebro, no cerebelo, na medula, né, mais próxima da bexiga. Então, qualquer alteração nesse trajeto pode ser um início, pode ser uma causa dessa perda involuntária de urina, dessa incontinência urinária. Quais são os principais fatores de risco para a incontinência urinária? Primeiro, a idade avançada. Quanto mais tempo de vida a pessoa tem, mais a chance dela desenvolver pelos fatores inerentes ao processo de envelhecimento. Obesidade é um fator também. Tabagismo, ou seja, o idoso que fuma, a pessoa que fumou muito tempo. Uso de álcool. Vários medicamentos podem podem ser causa também de incontinência urinária, né? Então a gente percebe, a gente sabe que a incontinência tem vários fatores, o risco de se desenvolver, né? Cirurgia, problema prostático, história familiar, são vários fatores que podem aumentar aí o risco da pessoa desenvolver esse quadro. Quais são os principais tipos de incontinência urinária? Primeiro a gente tem que falar por que é importante a gente identificar o tipo, né? Porque a partir dessa identificação a gente vai dirigir o tratamento adequado, né? Pode ser um tratamento desde uma fisioterapia uroginecológica, pode ser um tratamento medicamentoso ou até mesmo um tratamento cirúrgico. Então, dessas 6 causas que eu vou citar aqui, a primeira é uma causa transitória, né? Que é uma causa que é bastante comum, né? E são causas na qual não existe nenhuma alteração permanente nas vias de micção, nas vias da urina. Ou seja, um quadro de uma incontinência urinária muito comum, né, principalmente na mulher, ela começa a ter uma incontinência urinária repentinamente, né, algumas vezes associada à ardência para urinar, outras não. Né, algumas vezes associada à alteração do odor, do aspecto da urina, outras não. Quando ela vem com essas queixas, fica mais fácil da gente pensar nessa possibilidade de já dar o diagnóstico, né? Então, com exame de urina, uma cultura, um exame simples, a gente consegue identificar uma causa de infecção, tratar, e essa causa transitória, que é a primeira causa que a gente está falando, pode ser prontamente revertida. Outras causas também transitórias, né, além da infecção, inclui impactação fecal, ou seja, quando o intestino fica muito cheio de fezes, né, acaba diminuindo o espaço aí da pelve, né, pelo aumento aí de fezes no reto.
Então, essa impactação fecal pode propiciar um quadro de incontinência urinária que é transitória. Depois que resolve a impactação fecal, é resolvido o problema da incontinência. Causas de delírio no idoso, principalmente, que são algumas situações na qual o paciente tem algum déficit súbito aí de consciência, ou um quadro confusional, também é um quadro reversível quando resolve-se esse quadro confusional, algumas vaginites, na mulher pode também ser um quadro ocasional, né, um quadro que tem uma reversão, é um quadro transitório. A principal causa, a causa mais frequente, é a causa por urgência miccional, ou seja, ocorre uma hiperatividade, uma atividade muito intensa da musculatura da bexiga. Então, existe qualquer estímulo, né, quando a bexiga começa a encher, né, ela sinaliza o nosso sistema nervoso central, o nosso cérebro, e a gente tem essa noção e já contrai a musculatura, já inibe, né, já contrai o esfíncter e inibe com que libera um estímulo inibitório para que não haja micção no momento que tem a vontade. Né? Então, o paciente tem que ir ao banheiro, né, a via normal, para poder estar liberando o ato da micção. Por alguma alteração nessa via, ou uma hiperestimulação da bexiga, a bexiga na hora que sente já que está começando a encher, ela imediatamente já aperta. Então já contrai. Então existe uma urgência, né, miccional, uma urgência para fazer xixi. Então o paciente é um desejo incontrolável, a gente chama, hein? É muito mais forte. Né? O paciente começou a ter vontade, não dá tempo de ir no banheiro, não dá tempo nem de se levantar. Teve vontade, ele já urina na roupa. Né? Então essa é uma das causas mais frequentes da incontinência urinária. O terceiro tipo de incontinência são as incontinências urinárias do tipo neurogênico, ou seja, como eu disse antes, alguma lesão, né, principalmente na via nervosa, ou por algum AVC, ou por doença de Parkinson, ou por esclerose múltipla. São várias doenças neurológicas que podem atuar e que podem agir em diversas regiões da via, né, de contração, da via de sensibilidade da micção. Né? Então, ocorre um erro e não existe aí a maneira correta, a maneira fisiológica, a maneira normal do paciente estar executando a micção da maneira adequada. A quarta causa é a causa da incontinência de esforço. Ela é muito mais comum em mulheres. Né? Então, existem alguns fatores de risco. Mulheres que já tiveram múltiplos partos normais, né? Isso a gente nessa geração, né, a gente consegue, ainda é uma geração que tinha muito parto com parteira, né, não tinha tanto aí o acesso aos hospitais, então a gente ainda consegue pegar em alguns idosos aí acima dos 70, 80 anos, né, idosas que tiveram partos em casa, sem possibilidade de fazer uma cirurgia, de fazer uma cesárea, então pode ocorrer uma fragilidade de toda a musculatura pélvica, toda a musculatura da região perineal. Né? Então, essa é a principal causa. Como que ela se caracteriza? Geralmente a mulher, depois de uma tosse, depois de um espirro, depois de um agachamento, então qualquer condição na qual ela aumente a pressão da barriga, da região abdominal, ela pode liberar um pouco de urina. Essa é o tipo de incontinência que a gente chama de esforço. O quinto tipo é o tipo de transbordamento. Essa é mais comum no homem. Como que se dá esse tipo de incontinência? A gente costuma dizer que é como se a caixa d'água, não tem o ladrão, que chama, que é quando sobe muito, né, para não houver extravasamento por fora, para não ter nenhum problema, a gente coloca um cano, geralmente na caixa d'água, e depois que essa caixa d'água enche, ela vai por esse cano e vai na via de ralo, ou uma via visível, para a pessoa perceber que está tendo esse vazamento. Então, é mais ou menos assim que acontece na bexiga. A bexiga está sempre cheia. Né? Então, a urina se dá por extravasamento. Né? Geralmente, é uma perda de urina contínua, é uma perda de urina do tipo gotejamento, fica constantemente gotejando. Né? Então, a bexiga fica tão cheia que aumenta-se a pressão e começa-se a ter essa incontinência, sair essa quantidade de urina.
Por que que é mais comum no homem? Por conta do aumento da próstata. Então a próstata pode aumentar e obstruir essa saída, né, do xixi, fazendo com que tenha esse aumento de quantidade de urina na bexiga. Na mulher pode acontecer quando existe alguma compressão, né, ou alguma causa de obstrução também mais da parte de fora da uretra. Às vezes o colo do útero quando cai, a bexiga quando aperta mesmo a uretra, né, algum tumor, então existem outras condições, mas é de longe mais frequente no homem. E a sexta e última causa de incontinência é a do tipo funcional, ou seja, não existe nenhuma lesão no trato urinário, nas vias nervosas, nas vias musculares. O que acontece é que o paciente, ou por algum quadro demencial, né, ou por alguma imobilidade, ou por algum banheiro mais distante, ou por causa psiquiátrica mesmo, ele acaba não urinando no banheiro e perdendo a urina na roupa mesmo. Né? Lembrando que o ato de urinar, né, deve existir todo um planejamento, né, que muitas vezes na doença de Alzheimer, em alguns quadros demenciais, ele não tem. Né? Então, o paciente, quando vai urinar, ele tem que saber primeiro onde fica o banheiro, saber que tem que se levantar, saber que tem que ir até, né, a porta na qual é o banheiro, ele tem que saber onde fica o banheiro, né, ele tem que abrir a maçaneta, ou seja, é uma complexidade, né, de fatores envolvidos que acaba que a gente não percebe, mas o paciente que tem demência, que já tem um déficit nesse planejamento, né, pode ser uma situação de um estresse muito grande. Então, esse é o tipo funcional, na qual não tem nenhum dano na via urinária, mas é sim questão do planejamento de execução. Vamos falar dos testes. Existem alguns testes para se dar o diagnóstico, né, mas o seu médico, o seu urologista, o seu ginecologista, o seu geriatra vai, através de um exame clínico, da história clínica, vai detalhar como que se dá esse tipo de incontinência. Na maioria das vezes, consegue fechar o diagnóstico. Né? Quando não se consegue, lança-se mão de alguns testes. Né? Desde testes pouco invasivos, né? Como o teste de estresse, que a gente chama, o paciente é orientado a tomar bastante água, a deixar a bexiga cheia. Então, em pé, ele vai fazer alguns esforços, né, para que aumente a pressão intraabdominal. Então, vai tossir, vai agachar, vai espirrar, bom, vai fazer força, soprar as costas da mão, que a gente chama de manobra de Valsalva, né, e diante dessa força, vai ver se o paciente teve perda de urina ou não. Né? Então, com esse resultado positivo, já consegue até saber qual tipo, né, pela história clínica, que pode ser esse tipo de incontinência, para dirigir o tratamento adequado. Existem também testes, como o teste do cotonete, por exemplo, que é feito mais por ginecologista, né, coloca-se um cotonete mesmo na uretra, né, orienta o paciente a fazer uma força e ver a inclinação que vai ter esse cotonete. Se for acima de 30 graus, né, então quer dizer que pode ser positivo, né, mas são alguns testes que acabam se não fazendo tanto na prática clínica, principalmente na geriatria. Né. Tem testes pouco invasivos, como o próprio ultrassom. Né. No ultrassom tem um dado que a gente consegue visualizar no ultrassom, que é o resíduo de urina que fica depois que o paciente urina. Né. Então, se o paciente estiver tendo uma retenção urinária muito grande, ou seja, se a bexiga, mesmo depois que ele urinar, continuar cheia, quer dizer que ele está fazendo um tipo de incontinência por transbordamento, ele não está conseguindo aliviar essa urina de uma maneira adequada. Né? Estima-se mais ou menos até um terço da quantidade residual, a gente considera ainda como um volume aceitável no idoso. Né? Se tiver ficando, depois da micção, depois do paciente urinar, mais de um terço do volume da bexiga cheia, ou seja, o paciente, digamos que com a bexiga cheia tinha 400 ml, depois que ele urina, sobra 200 ml. Então dá mais ou menos metade. Aí já considera-se um problema. Né? Já considera-se que pode ser uma perda, uma incontinência urinária por transbordamento. Existem outros exames que são mais invasivos, são mais detalhados, não tem indicação de fazer em todo mundo, que são os testes urodinâmicos.
né, que são exames na qual colocam-se alguns sensores na bexiga para medir a pressão dentro da bexiga, a pressão dentro do abdômen, faz uma série de medições, né, mas pelo tempo, pelo grau de invasão, né, não é feito, pelo custo também, não é feito tanto de rotina esse exame, são mais em condições na qual não existe uma resposta adequada a medicamento, né, ou quando não se consegue fechar o diagnóstico clinicamente. O tratamento, né, pode ser desde tratamentos farmacológicos, com medicações, desde tratamento com exercícios, com fisioterapia, até mesmo um tratamento cirúrgico para correção aí da anatomia, né, da região perineal, do assoalho pélvico, principalmente na mulher. Lembrando que a gente sempre tem que pensar nas causas transitórias, que são potencialmente rapidamente reversíveis, causas como infecção, como impactação fecal, ou seja, intestino reto, o intestino fica muito cheio de fezes, então isso aí faz com que o paciente possa ter uma incontinência. Causas de delírio, que são alguns estados confusionais mais agudos no idoso, geralmente relacionados a infecções também, mesmo que não seja no sítio urinário. Né? Às vezes o paciente com a pneumonia pode fazer um quadro de incontinência urinária por delírio, que é reversível depois do tratamento da pneumonia. Né? Então, a gente tem que identificar precocemente causas transitórias, causas reversíveis. E sempre atuar para modificar os fatores de risco. Né? Então, evitar obesidade, evitar tabagismo, evitar o paciente constipado, evitar com que ele fique muito tempo com o intestino preso, para não gerar essa impactação fecal, estimular a atividade física, avaliar os medicamentos sempre, o médico, o geriatra, avaliar os medicamentos que o paciente está tomando, sempre tentar relacionar o uso, a introdução de algum medicamento novo, algum aumento de dose nova ao quadro de incontinência, lembrando que são várias classes de medicamentos que podem causar aí essa incontinência urinária, não somente diuréticos, né, que são medicações para urinar. Existem antipertensivos, existem medicamentos neuropsiquiátricos, né, psicotrópicos, que podem causar incontinência urinária também. Dos tratamentos, né, eu vou falar mais aqui dos tratamentos não farmacológicos, né, nas terapias comportamentais, nos tratamentos comportamentais, né, que são baseados em alguns exercícios, são baseados em alguns treinamentos mesmo, né, de idas aí, de controle, de autocontrole sobre as incontinências, principalmente as urgências miccionais. Eu vou falar do treinamento vesical. Né? Como que é o treinamento vesical? O paciente orientado de pelo menos 2 em 2 horas ir ao banheiro para ver se consegue esvaziar a bexiga, voluntariamente. E com o tempo, né, no passar de alguns dias, de 2 horas, e espaçando, cada dia espaça 15 minutos. Então, primeiro dia, por exemplo, vai de 2 em 2 horas. Logicamente, enquanto estiver acordado. Não vai acordar o paciente para ir ao banheiro. No segundo dia, vai de 2 horas e 2 horas e 15 minutos. Depois de 2 horas, 2 horas e meia. Até chegar mais ou menos aí a uns 3 a 4 horas de espaçamento. Então, isso aí acaba fazendo um treinamento, né, mesmo que inconsciente, para a bexiga do paciente. Né? E sempre orientar que se o paciente tiver um momento de urgência, sempre orientar ele a ficar parado, não se movimentar, né, respirar fundo, é um exercício de respiração que é feito, o paciente inspira profundamente, exala, expira mais lentamente, né, e aguarda, né, essa onda que a gente chama dessa urgência diminuir. Né. Na maioria das vezes funciona. Né. Se o paciente tiver alguma ansiedade muito grande, ter que levantar e fazer força, né? Muitas vezes tem uma dificuldade de mobilidade, só de levantar da cadeira, da força que ele vai fazer nas pernas, nesse momento já pode urinar, já pode acabar iniciando o processo de micção, que no meio do processo de micção parar de urinar é muito mais difícil.
né? Então a gente orienta esse tipo de treinamento. 2 em 2 horas no início ir ao banheiro, com ou sem vontade, para esvaziar a bexiga, e espaçando esse período, e se entre esse período tiver essa onda, esse quadro de urgência, fazer esse exercício. Para, fica quieto, não se mexe, né? Respira fundo, expira lentamente e imagina, faz esse exercício, imagina como se fosse uma onda, um pico de vontade e essa onda vai desaparecendo, né, até melhorar a vontade. Quando melhorar, o idoso levanta e vai ao banheiro, né, para fazer o esvaziamento vesical, o esvaziamento da bexiga. Um outro exercício, né, muito estimulado até, né, porque existe uma resposta muito boa, principalmente nas mulheres, no tipo de incontinência, aquela incontinência na qual existe uma frouxidão da musculatura, aquela incontinência geralmente das mulheres que tiveram vários partos, né? Então, é um tipo de exercício, a gente chama de exercício de Kegel. É um exercício na qual existe uma contração, né? Uma contração voluntária. Então, a mulher é treinada a fazer uma contração do assoalho pélvico, da musculatura de baixo, da musculatura do períneo, né, fazer diariamente esse exercício, né. A resposta se dá em torno de 15 a 20 semanas. Então tem que ser como se fosse uma musculação mesmo. Então é um exercício que deve ser feito diariamente, não tem resposta de um dia para o outro, mas quando o paciente faz de uma maneira adequada, o índice aí de sucesso terapêutico é muito grande. Então, como é que funciona esse exercício de Kegel? O paciente tem que fazer algumas séries dessa contração isométrica, ou seja, faz uma contração com duração aí de 8 a 10 segundos, cada contração, faz essa contração, relaxa, né, espera mais ou menos uns 30 segundos, faz outra contração de 10 segundos, relaxa, espera mais um pouco, né, então tem que fazer uma série de 10 a 12 contrações, uma série desse ciclo, né, de 10 a 12 contrações seguidas de relaxamento, fazer isso aí durante a 15 a 20 semanas, né. Então isso aí tem um fortalecimento da musculatura e melhora bastante a questão da incontinência urinária. Outro instrumento, outro dispositivo que ajuda bastante na fisioterapia e uroginecológica, associado até ao exercício de Kegel, são cones vaginais, né? São como se fossem alguns pesos, né, que a mulher introduz na vagina e fica em pé. Com o peso, né, a tendência é a mulher fazer uma contração da musculatura para evitar com que esse peso caia, né? Então, esse exercício com esse cone, né, associado aí ao exercício de Kegel, também tem uma resposta muito boa na questão da incontinência urinária. Muitas vezes nem necessitando entrar nem com medicamento, nem com cirurgia. Temos também outras alternativas, como eletroestimulação, biofeedback, tratamento com laser, né, que chama de laser íntimo, né, esse tratamento refaz como se produzisse uma remodelação da produção de colágeno, da região da vagina, então faz com que fortaleça aí a musculatura, né, e um melhor controle da incontinência, da contração da uretra, né, da musculatura do esfíncter. Então, existem outros exercícios também, outros dispositivos que ajudam bastante antes de se pensar numa cirurgia ou antes de se pensar em medicamentos também. Tratamentos medicamentosos, nós temos uma série de medicamentos, né, mas vários medicamentos utilizados aí na prática clínica, principalmente no idoso, né, pode ter algumas interações, pode ter alguns efeitos adversos, pode ter alguns efeitos colaterais que podem ser prejudiciais, principalmente em interação com outros medicamentos. Então a gente utiliza, mas utiliza com muito critério, utiliza com muito cuidado, né? Sempre doses menores, menos tomadas por dia, né, para esperar o resultado esperado. E sempre monitorar, né, reações aí adversas. É muito comum no idoso ter a cascata terapêutica, que a gente chama.
né? Então a gente entra com medicamento, né? Um medicamento dá uma reação, a gente entra com outro medicamento para essa reação, que dá uma outra reação, que a gente entra com o terceiro medicamento, e assim cria-se uma polifarmácia imensa, né? Então muitas vezes é muito melhor a gente tirar algum medicamento ou fazer alguma terapia não farmacológica, né, para ver se tem a resposta, do que simplesmente entrar com medicamentos que podem causar várias reações. Então, quais são as considerações finais? O que tem que ficar aí dessa aula? Né? Primeiro, saber que existem vários tipos de incontinência, né, e cada tipo vai ser orientado o tratamento de uma maneira. Né? Segundo, saber que a incontinência urinária, né, tem uma grande relação com a qualidade de vida. Muitos pacientes idosos acabam se isolando socialmente, acaba tendo um estigma, né, ficando estigmatizado pelo próprio odor de urina, né, o paciente não começa a abrir quadros depressivos, começa a ter depressão, começa a ter risco de infecção urinária, começa a ter dermatites, que são alterações da pele, da região perineal. Então, a incontinência urinária pode ser o início, né, se não adequadamente identificada e tratada, pode ser um gatilho, estopim para vários problemas de saúde. Não é à toa que a incontinência, tanto urinária quanto fecal, faz parte aí das principais síndromes geriátricas. São os gigantes da geriatria, né? Junto com imobilidade, junto com incontinência sensorial, auditiva, incapacidade familiar, insuficiência familiar, né? Então, iatrogenia. Então, é uma série, são 7 gigantes que a gente chama da geriatria, e a incontinência urinária é um desses gigantes. Lembrar também que a incontinência urinária é responsável por um grande número de quedas, principalmente à noite, quando o paciente está sonolento, o paciente precisa se levantar de uma maneira rápida e tempestiva, e acaba tropeçando ou escorregando na própria urina. Então, incontinência urinária é um risco imenso de queda. Outra coisa é lembrar também com relação aos medicamentos e lembrar com relação ao horário das tomadas dos medicamentos. Né? Por exemplo, diurético, um remédio para fazer xixi, Lasix, furosemida, hidroclorotiazida, esses medicamentos muito comuns aí para o tratamento de insuficiência cardíaca ou de pressão alta, devem ser tomados na parte da manhã, né? Porque se tomar na parte da tarde, ou final da tarde ou à noite, o paciente vai, né, certamente vão distender a bexiga e vai acordar à noite para urinar. Né? E se o paciente tiver associado uma incontinência, associada a acordar, né, à noite, vai aumentar em muito a chance de de ter uma queda. Lembrando também que quanto mais cedo identificado essa incontinência, quanto mais cedo levado aí ao profissional de saúde, melhor é o prognóstico, né, para se resolver esse problema, menor é a chance das complicações inerentes que eu já disse, que são maior risco de queda, isolamento social, depressão. Então, quanto mais precocemente identificado, melhor é o prognóstico e o risco de desenvolver alguma complicação. Isso aí que eu queria dizer para vocês, né? Isso é que tem que ficar para vocês da aula. Se vocês gostaram do vídeo, compartilha já deixa seu like, já se inscreve no canal. E semanalmente eu vou estar trazendo para vocês aí novos temas para que haja melhor elucidação, melhor conhecimento com relação a essas patologias, esses quadros muito incidentes na população idosa, tá bom? Então é isso por hoje e até a próxima.